Independente do tamanho da unidade Simpla que você está trabalhando, cada clínica possui pessoas responsáveis por resolver as demandas diárias. Para saber quem está à frente de cada uma dessas funções, é só você procurar o dentista líder da sua unidade. Então vamos lá para a primeira função, dentista líder. É com ele que você vai manter a maior parte do seu diálogo dentro da clínica. O dentista líder, ele monitora os processos de esterilização e asepsia da clínica junto às ASBs e é responsável pela compra de instrumentais, materiais e negociação com empresas parceiras, bem como a manutenção do estoque de materiais. Questões quanto à manutenção e conserto do espaço físico da clínica, bem como dos equipamentos também, devem ser levadas ao dentista líder. Ele é responsável por estudar e planejar com a equipe as possibilidades de execução dos casos clínicos. E é a ele que você deverá recorrer em casos de discordância de planejamento, alteração do plano de tratamento e até mesmo auxílio na execução dos procedimentos. Além disso, todo feedback sobre o seu atendimento será passado pelo dentista líder, tanto os elogios recebidos pelos pacientes quanto as reclamações. E é o dentista líder que vai te orientar quanto à postura a ser seguida nos casos de insatisfação do paciente, seja pelo procedimento realizado de forma inadequada, ou seja pelo comportamento que o paciente tenha considerado inadequado da sua parte. E para trabalhar na Simpla, você precisa estar aberto a ouvir e achar uma solução junto com o dentista líder para resolver essas situações da melhor forma possível. Lembrando que o nosso valor como clínica está em promover a satisfação do nosso paciente, custe o que nos custar. Quando eu digo custe o que nos custar, eu quero dizer que nós vamos gastar o que for preciso para refazer o trabalho. Nós vamos marcar novas consultas para realizar o procedimento da forma correta. Nós faremos tudo o que for possível para que o nosso paciente saia da clínica o mais satisfeito possível. Lembrando que não é a primeira impressão que fica, mas sim a última. Ou seja, não importa quão simpático, amigável e pontual você foi durante os atendimentos. Se ao final a sua entrega não superar as expectativas que são criadas pelo paciente ao longo do tratamento, tudo o que você fez e tudo que nós, Simpla, fizemos para conquistar esse paciente pode ser destruído em uma única consulta. Ou seja, o dentista líder é o responsável pela qualidade técnica dos trabalhos que estão sendo realizados e também por guiar os dentistas a seguirem as normas e condutas de atendimentos dos profissionais frente aos pacientes e principalmente em frente ao restante da equipe. Dentista avaliador ou também o dentista de boas-vindas. É ele quem recebe o paciente pela primeira vez na clínica. É ele quem acolhe o paciente. É ele quem dá credibilidade à equipe de dentistas. Afinal, na maior parte dos casos, não é ele quem fará o procedimento. O dentista avaliador precisa ter conhecimento de todas as áreas, principalmente daquelas que ele não atua, pois é ele o responsável por detectar as necessidades e desejos dos pacientes, oferecendo não apenas o que ele deseja, mas também tudo o que a Simpla tem a oferecer de procedimentos. É ele quem procura entender as limitações do paciente quanto ao tratamento odontológico, sejam elas financeiras, desconfiança em relação a profissionais, medo de determinados procedimentos, dentre outros pontos que possam ser uma barreira para o paciente realizar o tratamento. Assim, eu preciso que você entenda que o plano de tratamento gerado pelo dentista avaliador nem sempre será o plano de tratamento ideal. Por que eu preciso avisar você sobre isso? É que o dentista avaliador é treinado a desenvolver um plano de tratamento alinhado com o que o paciente precisa ou deseja, a sua capacidade de pagamento. Isso quer dizer que nem sempre o tratamento proposto e aprovado pelo paciente contempla tudo o que nós gostaríamos de propor ao paciente. Então, sempre olhe os orçamentos que foram gerados para esse paciente e, principalmente, as anotações feitas pelo dentista avaliador no desenvolvimento clínico, lá na primeira consulta. Lá, normalmente, são colocadas as justificativas para os planos de tratamentos criados. Mas é claro que ainda assim pode haver alguma discordância quanto à realização desse tratamento. Para isso, você pode e deve procurar o dentista líder e, claro, o dentista avaliador para discutir as melhores soluções. Mas atenção, hein? Procure fazer isso antes do atendimento e não na frente do paciente. A discordância quanto ao planejamento na presença do paciente pode dar a impressão de uma equipe desalinhada tecnicamente e gerar desconfiança sobre a Simpla e sobre os seus próprios dentistas. Administrativo e financeiro é responsável pelas negociações e novos contratos de todos os pacientes. Sendo assim,
Você pode e deve manter um diálogo constante com esse setor, a fim de encontrar as melhores possibilidades de tratamento que favoreçam a negociação junto ao paciente. Nesse setor, o dentista também encontra suporte na solução de questões referentes à comissão, repasses, negociação com laboratórios, conclusões de procedimentos, baixas de procedimentos, alterações de contrato, além de toda a parte contábil. Recepção. A relação entre o dentista e a recepcionista deve ser a mais amigável possível e de muito respeito. Então lembre-se, ela não trabalha para você, mas sim com você. Ela não é sua funcionária, ela faz parte do mesmo time que você e tem funções tão importantes quanto a sua. Afinal, também é graças à dedicação dela que você tem paciência para atender. Também vale ressaltar que através da recepção, a gente toma ciência sobre os feedbacks positivos e negativos acerca da experiência do paciente dentro da clínica e nos seus atendimentos. Essas informações são passadas ao dentista líder e ao gestor da unidade e depois finalmente vão ser compartilhadas com você. Ela também é responsável por organizar as agendas, horários de atendimento, evitar atrasos tanto dos dentistas quanto dos pacientes. E sim, ela vai bater na sua porta e te avisar quando você estiver atrasado com algum paciente. Ela vai monitorar se você prescreveu as medicações, se passou todas as informações necessárias ao paciente, principalmente em relação aos procedimentos cirúrgicos. E quando necessário, ela vai solicitar que você envie algum áudio explicativo ao paciente através do celular da recepção e nunca através do seu número pessoal. Então lembre-se, ela está ali para te ajudar e para ajudar os nossos pacientes. A ASB, ou auxiliar de saúde bucal. Essa auxiliar faz parte da rotina do dentista de forma extremamente próxima. São responsáveis por facilitar e tornar o atendimento o mais dinâmico possível. Ela organiza os consultórios e preza pela limpeza e, claro, auxilia o dentista durante a execução dos casos. Assim, você deve chamá-la sempre para te ajudar. Ela está na clínica para isso, tanto durante os atendimentos quanto nos intervalos. Por isso, em cada consultório existe um botão pelo qual você deve chamá-la sempre que necessário. E atenção, hein? Faz parte da rotina do dentista, no caso do especialista em implante e prótese, separar, organizar e entregar a ASB todos os componentes de implantes e qualquer material que deva ser enviado ao laboratório, bem como o preenchimento adequado da requisição. E em caso de procedimentos cirúrgicos, o dentista deve avisar com antecedência quais materiais ele vai precisar para essa cirurgia, antecedência de pelo menos 24 horas. E por último, fique atento para saber qual é o horário de trabalho dela, evitando agendar pacientes quando ela não estiver na clínica.